Olha, hoje a gente vai mergulhar num conjunto de fontes que tocam numa questão que, no fundo, todo mundo se pergunta, né? Qual é a real conexão entre a nossa saúde física e a nossa felicidade? O material que a gente tem aqui vem da psicologia, da pesquisa de bem-estar, e a nossa missão é tentar desembaralhar essa relação. A pergunta de US$ 1 milhão, né? O que vem primeiro, a saúde ou a felicidade? Ou será que uma alimenta a outra? É exatamente essa dança que a gente vai analisar. E as fontes já começam dizendo que sim, é uma via de mão dupla. Esse vai ser nosso ponto de partida. Mas logo depois, a gente vai ter que encarar um conceito psicológico que é um pouco intimidador, mas é essencial. A tal da esteira hedônica. Esteira hedônica já soa complicado. Mas a gente vai descomplicar. É uma teoria que ajuda a gente a entender por que a felicidade às vezes parece um alvo em movimento, sabe? Mesmo quando a gente conquista algo grande. Então a ideia é ir além da teoria e descobrir o que a gente pode de fato fazer. Quais são as estratégias práticas que a pesquisa mostra que funcionam para um bem-estar que dure mais, né? Perfeito. Então vamos começar por um lado dessa via. É como a nossa saúde física mexe com o nosso bem-estar. As fontes são bem claras nisso. Elas mostram, por exemplo, que pessoas com condições crônicas, tipo esclerose múltipla ou angina, costumam relatar um nível de bem-estar subjetivo mais baixo. O que, de certa forma, é intuitivo, né? Lidar com dor, com limitações, com certeza tem um peso. Tem um peso, sem dúvida. Mas o que eu achei mais interessante é a ressalva que a pesquisa faz. Isso não é uma sentença. O bem-estar de alguém com uma doença crônica não está fadado a ser baixo. E aqui entram dois fatores que mudam o jogo. O apoio social que a pessoa tem Certo? e as estratégias que ela usa para lidar com a situação. Ter uma rede de apoio forte e uma atitude positiva pode, de verdade, melhorar muito a qualidade de vida. Isso faz todo sentido. E eu lembro de ter lido aquele exemplo dos pacientes de Parkinson, que aterrissa essa ideia de uma forma muito poderosa, né? Eles descobriram algo que parece sutil, mas que na prática é gigante, né? Os pacientes que viviam em casa Exato. tinham um nível de bem-estar muito, mas muito superior àqueles que viviam em instituições. Sim. E vale a pena a gente parar para pensar no porquê disso. Provavelmente tem a ver com a autonomia, com a dignidade de estar no seu próprio espaço. Com as suas coisas, suas memórias. Isso. Numa instituição, por melhor que seja, você perde muito controle. Em casa, você ainda é o dono do seu ambiente. Essa sensação de controle, mesmo no meio de uma doença que tira tanto controle, parece ser um pilar para o bem-estar. Totalmente. É a diferença entre ser um paciente e ser uma pessoa que tem uma doença. Agora, vamos virar a moeda, que é a parte que eu acho mais alucinante. Como o nosso bem-estar, o nosso estado de espírito pode influenciar a saúde do nosso corpo. É aqui que a conversa fica surpreendente. Tem um estudo, acho que de 2019, de Zaninotto e Steptoe, com dados que são de cair o queixo. Eles acompanharam pessoas por anos e descobriram o seguinte: mulheres com 50 anos ou mais, que tinham um alto nível de bem-estar, Sim. viveram em média 6 anos a mais do que aquelas com baixo bem-estar. Peraí, vamos parar aqui. 6 anos? 6 anos a mais de vida só por ter um bem-estar elevado. Isso é mais do que muito tratamento médico consegue oferecer. É um dado que muda tudo. E para os homens, a diferença é ainda mais chocante. É mais. Homens na mesma faixa etária, com alto bem-estar, podiam esperar viver 9 anos a mais sem desenvolver doenças crônicas. Pense em AVC, diabetes, artrite. 9 anos. Caro, isso é quase uma década. Uma década de vida saudável a mais. Mas as fontes dão alguma pista do porquê o impacto é ainda maior nos homens? É biológico, comportamental? É uma ótima pergunta. As fontes não cravam uma resposta, mas levantam hipóteses. Pode ter a ver com o comportamento, sabe? Homens, historicamente, cuidam menos da saúde. Têm redes de apoio emocional menos robustas. Então, talvez um alto bem-estar funcione como um fator de proteção ainda mais potente para eles. As emoções positivas parecem funcionar como um tipo de escudo, sabe?
retardando até a progressão de doenças que já existem. É um ciclo virtuoso, então. Isso me leva a outro estudo que as fontes trouxeram sobre novas mães. Os pesquisadores criaram um programa de 8 semanas de exercícios em grupo para elas. O objetivo era bem físico. Melhorar a força, capacidade cardiovascular. Exato. Só que o resultado mais incrível não foi só no corpo. No final das 8 semanas, o bem-estar das mulheres que fizeram os exercícios era significativamente maior. E o mais legal, o efeito durou. 4 semanas depois do fim do programa, elas ainda se sentiam melhor. E ainda por cima, o risco de desenvolver depressão pós-parto caiu drasticamente no grupo que se exercitou. Olhando para isso, a gente volta para a nossa pergunta inicial. Nesse caso, a evidência aponta para a saúde vindo primeiro. Certo, a intervenção foi física, no corpo, e o resultado foi um bem-estar maior. Um ponto para o time saúde na frente. Mas essa ideia do ciclo virtuoso cria um paradoxo, né? Se melhorar a saúde nos fez mais felizes, por que a felicidade de conseguir uma promoção no trabalho parece sumir tão rápido? O que explica essa sensação de que a gente corre e parece que continua no mesmo lugar? Essa é a pergunta perfeita para a gente entrar no próximo conceito. A esteira hedônica. É uma metáfora para a teoria do ponto de equilíbrio da felicidade. A ideia é que cada um de nós tem um nível de felicidade que é meio que o nosso padrão de fábrica, sabe? E depois de grandes eventos, bons ou ruins, A gente volta pro normal. exato. A tendência é a gente voltar para esse nosso ponto de equilíbrio. Lembra uma analogia ótima nas fontes para explicar isso? É como entrar numa banheira de água muito quente. Perfeita essa analogia. No primeiro segundo, o choque é enorme, a sensação é super intensa. Mas depois de 1 ou 2 minutos, o corpo se acostuma e a água parece só normal. A temperatura não mudou, mas a nossa percepção dela, sim. Com a felicidade seria a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. O nome técnico para isso é adaptação hedônica. E o estudo clássico que colocou essa ideia no mapa foi de um psicólogo, Philip Brickman, lá em 1978. Ele fez algo que todo mundo tem curiosidade. Foi estudar ganhadores de loteria. O sonho de todo mundo, né? Ganhar na loteria e ser feliz para sempre. Só que não, pelo visto. Pelo visto, não. A descoberta do Brickman foi chocante na época. A euforia dos ganhadores durou muito pouco, e um dos motivos era fascinante. Depois de ganhar milhões, eles começaram a sentir menos prazer nas pequenas coisas do dia a dia. Como assim? Tipo, conversar com um amigo, receber um elogio, comer uma comida gostosa. Essas coisas perderam o brilho. A barra da felicidade subiu tanto que as alegrias cotidianas não conseguiam mais alcançá-la. Putz, que ironia. A pessoa ganha tudo e perde a capacidade de ser feliz com o pouco. É quase uma tragédia. Então essa esteira é tipo uma força da natureza? A gente tá sempre sendo puxado de volta para esse nosso normal? Em grande parte, sim. A pesquisa mais recente mostra que esse ponto de equilíbrio talvez não seja tão fixo. Ele pode variar um pouco. Mas a força da adaptação continua sendo muito, muito poderosa. E uma parte disso parece vir no nosso DNA. As fontes mencionam que até 50% do nosso ponto de equilíbrio pode ser hereditário. Metade. É muita coisa. Isso levanta a questão. Então, estamos meio que fadados a um certo nível de felicidade? É uma espécie de sentença? E isso nos leva a um ponto crucial, que é o problema da nossa própria percepção. A gente é muito ruim em prever o futuro dos nossos sentimentos, né? Somos péssimos. Tem uma pesquisa de Wilson e Gilbert que mostra isso claramente. A gente superestima drasticamente a duração dos nossos sentimentos. Achamos que a euforia de conseguir o emprego dos sonhos vai durar anos e que a dor de um coração partido nunca vai passar. Erramos nos dois casos. É o clássico nunca mais vou me recuperar desse término e 3 meses depois a pessoa já está em outra. Exatamente. Os pesquisadores usam uma expressão ótima. Dizem que nós somos deliciosamente alheios ao nosso próprio sistema imunológico psicológico. A gente não percebe o quanto o nosso cérebro trabalha nos bastidores para nos normalizar. E é por isso que a ideia da esteira pode soar um pouco deprimente. Mas a boa notícia, e é para onde a nossa conversa vai agora, é que não estamos presos. A pesquisa mostra estratégias concretas para, se não desligar a esteira, pelo menos aumentar um pouco a inclinação dela a nosso favor. Ótimo, porque a ideia de estar só correndo sem sair do lugar é meio angustiante.
Qual a primeira estratégia para hackear esse sistema? A primeira é algo que a gente pode chamar de regulação emocional consciente. É a gente assumir o controle de forma intencional. Isso se divide em duas técnicas. A primeira é o que os psicólogos chamam de upregulation, ou regulação para cima. É o ato de pegar uma emoção positiva e deliberadamente esticar a duração dela. Como assim na prática? Tipo, quando eu recebo uma boa notícia, e em vez de só dar um sorriso e seguir em frente, a ideia é O quê? Ligar para alguém e contar. Saborear o momento. exatamente isso. É contar a história para várias pessoas. É fechar os olhos por um minuto e reviver mentalmente aquele momento. Cada vez que você faz isso, você reativa os circuitos neurais daquela alegria, fazendo ela durar mais. Você luta ativamente contra a adaptação. E o contrário também funciona, para as emoções ruins. Sim, é o downregulation, a regulação para baixo. É quando você usa técnicas para diminuir a intensidade de uma emoção negativa. Pode ser algo simples como se distrair com um filme quando está triste, ou focar uma memória feliz para neutralizar um sentimento ruim. São ferramentas ativas. Além dessa regulação momento a momento, as fontes também falam muito do poder dos hábitos, né? Das pequenas atividades consistentes. Sim, e isso é crucial. Atividades como yoga, exercícios, voluntariado, espiritualidade. A chave aqui é a consistência. Elas funcionam como uma manutenção preventiva do bem-estar. E dentro disso tem um conceito que eu adoro, chamado biofilia. Biofilia soa como algo de biologia? E é a ideia de que nós, seres humanos, temos um desejo inato, evolutivo, de nos conectar com a natureza. A pesquisa é muito clara. Passar tempo ao ar livre melhora nosso humor de forma mensurável. E não precisa ser nada radical. Uma caminhada no parque, sabe? Olhar as estrelas. Entendi. E, claro, a gente não podia deixar de falar de conexões sociais. Tem o famoso Harvard Grant Study, né? Um dos estudos mais longos já feitos. 80 anos. Acompanharam os mesmos homens desde a faculdade, passando pela guerra, carreira, casamento, velhice. E a conclusão principal, dita pelo psiquiatra George Vaillant, é de uma simplicidade chocante. O fator mais importante para a felicidade e para a saúde ao longo da vida inteira não foi dinheiro, fama ou classe social. Foi o quê? Foi a qualidade dos relacionamentos. Isso é fascinante. Mas a gente tende a pensar que só os relacionamentos profundos, de anos, é que contam. Só que as fontes trazem uma outra ideia, a dos laços fracos. Sim, e esse é um daqueles aha moments da pesquisa. Um estudo mostrou que interações breves e positivas com conhecidos também são uma fonte consistente e muito subestimada de felicidade. Então, você está me dizendo que a minha conversa de 30 segundos com o barista sobre o tempo, ou o bom dia trocado com o vizinho, isso de fato melhora meu dia de uma forma mensurável? Exatamente. A gente foca muito nos laços fortes, família, amigos, que são vitais, claro. Mas esses pequenos pontos de contato social ao longo do dia, os laços fracos, funcionam como pequenos boosts de pertencimento. Eles nos lembram que fazemos parte de uma comunidade. Que a gente ignora completamente, né? E para fechar esse bloco, as fontes apontam para duas coisas: generosidade e experiências. Isso. Tem uma pesquisa liderada por Lara Acnin que é impressionante. Eles analisaram dados de 136 países e encontraram um padrão universal: gastar dinheiro com os outros, o que eles chamam de gasto pró-social. Sim. Gera níveis mais altos e mais duradouros de felicidade do que gastar dinheiro com a gente mesmo. Peraí, isso funciona em qualquer lugar? Até em países muito pobres, dar ainda faz as pessoas mais felizes? Sim. O achado foi válido tanto em países ricos quanto pobres. E não precisa ser uma grande quantia. O ato de dar, mesmo que pequeno, aciona um circuito de recompensa poderoso. E isso se conecta com a outra descoberta. Investir em experiências, como uma viagem ou um jantar com amigos, nos deixa mais felizes a longo prazo do que comprar um bem material. Porque a gente se acostuma com o bem material. Exato. A esteira hedônica age muito mais rápido com coisas. A experiência nos dá a antecipação, o momento e as memórias para sempre. Uau! Então vamos tentar juntar tudo isso. Nós começamos com essa via de mão dupla entre corpo e mente. Um influencia o outro.
Depois a gente encarou a realidade da histeria hedônica, essa tendência de sempre voltar ao nosso normal, e descobrimos que somos péssimos em prever o futuro. Mas a conclusão não é que estamos presos. De jeito nenhum. A mensagem principal não é que a felicidade duradoura é uma ilusão. É que a nossa estratégia para buscá-la talvez esteja errada. A gente foca muito em buscar os grandes picos de euforia, achando que eles vão resolver tudo. E a pesquisa sugere que o caminho é outro. É outro. É integrar pequenas práticas consistentes no nosso dia a dia. É uma mudança de foco, então. De buscar o grande evento para cultivar os pequenos hábitos. Precisamente. São essas ações intencionais, nutrir os laços fortes e fracos, ser generoso, se conectar com a natureza, investir em experiências que, somadas, podem de fato elevar o nosso ponto de equilíbrio de felicidade. Elas não desligam a esteira, mas elas aumentam a inclinação dela permanentemente. E isso nos deixa com um pensamento final para refletir. Manda. Se a nossa previsão sobre o que vai nos fazer felizes no futuro é tão falha, e se as pequenas ações consistentes são mais eficazes que os grandes eventos únicos, como isso poderia mudar a forma como a gente planeja nossas metas e define o que para cada um significa uma vida boa?